Tá? Mas, vamos voltar aqui. Essa liminar saiu, ela está em vigor e, infelizmente, não pode se pagar. O que aconteceu? Como o sindicato estava em greve, o sindicato, apesar de entrar em greve, em nenhum momento ele chegou com a prefeitura e disse, olha, vamos sentar. Ele entrou logo em greve antes sequer de conversar com a prefeitura. A prefeitura, dentro de sempre ter um canal de diálogo aberto com os servidores, com os sindicatos, chamou o sindicato para conversar. E hoje se marcou uma reunião onde pudesse ser mostrado isso, que você não tem como voltar atrás de uma decisão judicial, tentar se buscar soluções, porque, veja bem, Eliazel, nós entendemos que os professores, com certeza, estão tendo problemas. Tá? Os professores têm problema. A partir do momento que você perde 80% de gratificação, apesar do sindicato já saber há bastante tempo que era inconstitucional, apesar do professor já saber há muito tempo, a gente sabe que você tem uma programação no seu salário que você vai receber. Quando chega esse salário e você tem uma gratificação de 80% tirada, que dá uma média de 1.000 a 1.000 e tantos reais, às vezes tem gente até que ganha um salário bem mais elevado, que tem até um desconto de 2.000 reais, você vai sentir dificuldades. Principalmente que a gente sabe que devido ao aperto que todo cidadão brasileiro tem por causa dessa crise econômica, por causa de uma série de fatores, ele se compromete nos seus vencimentos, nos seus salários, fazendo o quê? Empréstimos, consignados, e às vezes o salário dele, a gente sabe inclusive que a lei diz que é 30%, que pode reter o salário, mas ele faz às vezes outros empréstimos e compromete quase todo o salário dele. Tá? A gente entende e está sensível para isso, mas a prefeitura não tem como manter esse adicional. Então nós reunimos hoje com o Sintep para que o Sintep pudesse fazer o quê? A gente pudesse sentar e achar um denominador comum e ver, sem que ferisse a lei de responsabilidade, sem que ferisse a legalidade, sem que fosse faltar dinheiro para o 13º da área de educação, uma saída para resolver isso. Só que o Sintep, quando chega lá, tá? Eu vejo assim, se nós estamos querendo fazer negociação, você não pode chegar na negociação e já ser hostilizado. Tá? A prefeita vem sendo hostilizada durante muito tempo. A prefeita, de vez em quando, fica na casa dela, sem poder sair, com medo de ser agredida. A prefeita vem sendo ameaçada de morte. Por mais absurdo que possa parecer, a prefeita vem sendo ameaçada de morte, tá? Por pessoas que ainda estão sendo identificadas e tudo mais. A prefeita já foi ameaçada de ser agredida. Então, a prefeita vem sendo hostilizada todos esses dias, tá? E uma pessoa, quando começa a ser muito ameaçada, tá? E sabe que vai sofrer hostilidades, ela não vem aqui para a Secretaria de Educação para conversar. Delegou ao secretário de Administração, ao secretário de Educação, ao corpo técnico, ao corpo jurídico e contábil para vir conversar. Quando nós chegamos aqui, nós já fomos hostilizados. Mas para mim, não tem problema. É o direito de cada um vaiar quem você quiser. É o direito do livre manifestação. Apesar de ter sido xingado, né, achincalhado, mas isso daí a gente releva. O senhor está acostumado a viver na democracia, né, doutor? Viver na democracia. A democracia, ela diz o seguinte, mesmo que as pessoas extrapolem, mas deixa ela protestar. Apesar certo. De ser errado ir para a porta da casa da prefeita, que não é um espaço público, e deixar ela em cárcere privado, como fizeram hoje. Tá? O que acontece? Começou a reunião, deixamos o Sintep, o jurídico do Sintep à vontade, e nós colocamos para ele o seguinte: fiquem à vontade para que vocês coloquem todas as problemáticas que estão sendo colocadas pelos professores que vocês representam e digam como é que a gente pode resolver isso, que a gente também tem propostas. E o Sintep colocou da seguinte forma: ou paga o mês de novembro, ou vai continuar a greve. E aí nós expusemos, gente, no mês de novembro existe uma decisão judicial. O mês de novembro, que eu falo, é o adicional, porque todo mundo já recebeu o salário do mês de novembro. É esse adicional.
o mês de novembro, com relação à gratificação de nível superior, que foi considerada inconstitucional, não tem como ser pago. Ah, mas se não tiver como ser pago, nós vamos acabar com o semestre, acabar com o ano. Não vai ter mais aula e os alunos não vão terminar o ano. Essa afirmação é de uma irresponsabilidade, porque mesmo eu defendendo a categoria dos professores, mesmo eu sendo sindicato, eu tenho que pensar nos pais de alunos, nos alunos, na sociedade. Você já imaginou o prejuízo para uma criança perder o ano porque os professores não vão querer acabar o ano? Isso é uma irresponsabilidade, tá? Então você falar isso, a gente relevou, por quê? Não, o pessoal está cabeça quente, estão aborrecidos. Vamos relevar, gente. O seguinte, nesse ponto, há uma ação, não tem como, mas tem que ser daqui para frente, o mês de novembro já tinha passado. Aí eu dei a explicação, que é a explicação legal. A ação de inconstitucionalidade, ela retroage. Eu não posso pagar nem para trás nem para frente. Se amanhã ou depois, de repente, cair essa liminar, aí nós pagamos. Mas agora, a liminar me proíbe de pagar. E como eu falei anteriormente, decisão judicial não se discute, se cumpre ou se recorre. Então cabe ao Sintep recorrer. Inclusive o Sintep sabia da ação antes de ser dada a liminar. A ação passou 2 meses lá tramitando. Por que o Sintep não se habilitou no processo e não colocou a posição dele? Então eu questionei isso na reunião. Eu disse, gente, vamos procurar outra saída. Não, foram intransigentes. Ou é isso, ou é nada. Ou vai continuar a greve, os alunos vão perder o ano letivo e não tem conversa, não tem outra situação. O governo tinha até outras propostas para tentar amenizar, mas não quiseram, tá? Saíram da reunião, apesar das tentativas de argumentações, para se tentar, não tem acordo com relação aos 80%, encerra e a greve vai continuar, e ainda reforçaram de novo na saída. Se continuar a greve, os alunos vão perder o ano, porque pode ter decisão de abusividade de greve, a justiça pode mandar a gente voltar e a gente vai peitar a justiça e não vai voltar. O que nós colocamos para o Sintep? Eu disse, olha, por uma questão de lealdade, por uma questão de honestidade com vocês, nós vamos colocar para vocês de uma maneira bem sincera. Se a greve for declarada abusiva, os professores que não retornarem para a sala de aula de imediato vão ter o ponto cortado. Não é porque a gente quer, é porque a greve pode ser declarada abusiva e vai ser declarada abusiva. Porque, veja bem, quando eu entro em greve por um motivo que não é uma decisão judicial, é uma coisa. Mas eu entrar em greve porque a prefeitura não pode efetuar um pagamento de uma gratificação de nível superior porque ela é inconstitucional e a justiça disse que não pode mais pagar, é outra coisa. Como é que a prefeita vai pagar? Se ela pagar, ela vai ter que depois ser processada por improbidade administrativa pelo Ministério Público, ela vai ser obrigada a ressarcir o município. E nós fomos bem claros, veja bem, vai ser declarada a abusividade da greve, o ponto vai ser cortado e os alunos não vão ser prejudicados. Vai ser, nem que tenha que ser contratar novas pessoas para que os pais de alunos tenham direito a acabar o ano letivo. Porque, Eliazel, eu sou bem claro, você tem várias formas de dialogar, de negociar com o governo. Mas você prejudicar todo o alunado de Curralinho, você prejudicar toda a sociedade numa greve que é abusiva, é complicado. E aí já está sendo prejudicado, né, doutor? Já está sendo prejudicado. Sabe por quê? Porque as greves, que inclusive já foram declaradas abusivas anteriormente, elas vêm prejudicando. Nós sabemos que, apesar de existir o direito de greve, mas tem que haver sensibilidade por parte do sindicato que nós somos um município carente, de uma população carente de muitas coisas,
E aí, quando não se dá aula, esse aluno sai